Abrimos aspas nessa ilustração. Uma certa senhora no shopping, porventura subindo uma escada rolante, ela decide parar no final da escada. Se empacou. Então, é isso aí mesmo que você está pensando. O que aconteceu? Fecha aspas. Vemos o contexto de Pedro e vemos a referência para nós que ele é pescador de homens. Entretanto, houve uma passagem muito espetacular para nossas vidas. Vamos imaginar o barco em que estavam os discípulos representar os recursos materiais e o entretenimento desta vida. E Pedro, porém, desce do barco para andar sobre o mar. Ele deixa os recursos humanos e materiais e passa somente a confiar na palavra de Deus, que chamou para andar sobre as águas. Jesus chamou: "Vem, Pedro." Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, sentindo vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, chamou dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Em Mateus capítulo 14, verso 29 ao 30, nós vemos esta passagem. Então vemos aí que a onda, a tempestade fez com que Pedro parasse de olhar para Jesus. E Pedro começou a afundar, contextualizando para nós hoje os problemas, as dificuldades, as críticas muitas das vezes, as decepções podem tirar nossos olhos de Jesus. Só que não é esse o ênfase disso, de usarmos esse contexto para dizer que Pedro afundou e tal. E como a palavra se renova a cada dia para nós, iremos pensar da seguinte forma. A questão é onde é o começo, aonde Pedro começou, e o que ele tem que enfrentar é o fim para começar novamente. Para Pedro, vemos que o começo é no barco e por fim as ondas, mas ele tinha que sair do começo para enfrentar o fim e experimentar o novo de Deus. Vemos os discípulos então. Para os discípulos o barco era o fim, porque estava difícil de ter coragem para sair do barco, e muitas das vezes é difícil sair do fim e como é incômodo. Fechamos aqui. Imaginamos a crucificação de Jesus, como aquilo foi dolorido, foi incômodo, porque Jesus ele já estava enfrentando o final, e o final muitas das vezes é difícil, é ruim sair do final. Sabe por quê? Porque Jesus ele pediu água. O que deram para ele? Deram vinagre. Mas poxa, como o vinagre é amargo, é azedo. Mas ele sabia que existia um novo começo e disse: "Está consumado." Muitos de nós não queremos tomar o copo todo de vinagre para avançarmos e dizemos que está consumado. E avançar para o novo de Deus. Como é difícil fazer isso, mas precisamos sair do começo e ir para o fim, para começar de novo, porque aí vemos essa palavra que Jesus ele é o alfa e o ômega na nossa vida, mas então de novo ele é o começo e o fim. Mas sair do final não é para todos, porque vemos claramente que os discípulos continuaram no barco, queriam ficar no barco, talvez medo, não sabe como é que será daqui para frente. Sair do final é difícil, é muito ruim, é incômodo. Mas o começo é melhor do que o final. Temos que sempre enxergar com essa forma, que Deus ele vai dar o começo e nós vamos ter que enfrentar o final. Deus ele vai dar o começo e vamos ter que enfrentar o final, mas depois do final vem o começo. Amém? E mesmo que doa, temos que olhar para frente, olhar para Jesus, continuar olhando e dizemos: Deus, mesmo que criticam-me, mesmo que me crucificam, eu vou e o Senhor vai na frente comigo. Portanto, a palavra é: muitos querem ser uma ponte entre o perdido até Deus, mas poucos sabem que pontes foram feitas para serem pisadas. Este é o preço. E aí, está preparado para ser uma ponte entre o perdido até Deus? Então é o seguinte: as ondas vão bater forte, vai haver críticas, decepções, mas tenha ousadia de sair do barco e dizer: mesmo assim eu quero, com crítica, com decepções, eu quero sim. Abrimos aspas novamente. A senhora no shopping, porventura subindo a escada rolante, decide parar no final, se empaca no final. Então o que aconteceu?
Caiu todo mundo, gente se machucando, enfim, aquele desastre. Aquelas pessoas que estavam atrás dela caíram tudo. Não pare no final da escada, porque a escada de Deus é rolante, nos leva para frente, para o futuro. E muitas pessoas atrás de você. Quando nós ficamos parados onde não devemos, quando ficamos estagnados onde não devemos, não é só nossa vida que é prejudicada. Portanto, temos pessoas que estão olhando para nós e esperando a fim e dizendo, salva-me. Pessoas afim e esperando, olhando para nós e dizendo, salva-me. Não pare onde não deve ficar parado. Assim como os discípulos ficaram parados no barco, não pare. Sai do fim. Vai para o novo de Deus. Faz como Pedro, começa a andar sobre as águas. Eu quero. A questão é o seguinte: 12 escolhidos e um teve a ousadia de sair do barco. E aí, tá afim de sair do barco? Yeah.